Estamos de volta e a gente começa falando sobre a conta de energia, que vai continuar na bandeira amarela no mês de abril. A ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, informou que no mês de março a quantidade de chuva foi menor que o esperado nas regiões das principais bacias do Sistema Interligado Nacional. Por isso, então, continua com a cobrança extra de R$ 1,34 para cada 100 kWh consumidos. A taxa tarifária segue a mesma dos meses iniciais deste ano de 2021, por isso é importante economizar e usar a energia de forma consciente. A gente volta então aqui para o nosso bate-papo online com o Fernando Romero, que é pesquisador. Fernando, nesse processo de pesquisa, claro que a gente não descobre só coisa boa. Também dá de cara, lida com os principais desafios da cidade, que são muitos, assim como em todo município, em toda cidade, enfim, no mundo todo. E a gente tem um ponto aqui bem na frente da Câmara Municipal, que é o prédio do Fórum, né? É uma questão bem complexa e, claro, tem outros pontos também que eu gostaria que você falasse dessa dificuldade de pesquisar e ter que lidar também com coisas que não foram resolvidas, não se tem uma solução e são muito negativas para a cidade. Bom, essa parte arquitetônica de Jacareí, existem e existiram vários prédios importantes. Volto a falar, sempre se dá valor a prédios antigos, né? Como o MAVE, como o museu, que era o Solar Gomes Leitão, como aqui na Chácara Xavier também, que era do Leitão, que são ambos da década de 1850, 60. Mas esquece de alguns prédios da era modernista, né? Então, esse conjunto arquitetônico que existe em Jacareí, que é a Praça dos Três Poderes, ele originou-se primeiramente com o prédio do Fórum, né? Então, aquilo ali era um tremendo, era o conhecido esmaga-sapo, né? Era um terreno alagadiço que foi aterrado, e em 65 foi inaugurado o prédio do Fórum. Então ele tinha uma arquitetura toda moderna, tinha um vão livre embaixo, essa questão dos tobogós que tinham na frente do prédio, né? Que era para passar a luminosidade, que era para passar um ar, né? Para não ficar fechado. Toda essa área verde em volta, isso era um projeto. Era um projeto do arquiteto da época. O arquiteto da época, o Ney Marcondes, que era de São Bento Sapucaí, que era um importante arquiteto modernista, né? E essa obra, ela acabou sendo descaracterizada completamente com o tempo, né? Na medida que vai se precisando criar outras varas, o prédio vai apertando, o vão livre deixou de existir, foram construindo outras partes, né? A frente do fórum, que é um estacionamento de carros, ali não é estacionamento, ali é um pátio de entrada, né? Então, deveria haver outras soluções. Até o ano passado, o ano retrasado, eu fazia parte do CODEPAC, né, que é o Conselho de Defesa do Patrimônio, representando a sociedade civil. Então, diversos temas foram levados, inclusive esse, né? Só que eu fico numa posição bem ingrata, né, de ser funcionário do tribunal e querer defender a sociedade civil, né? Então, assim, não posso servir a dois senhores, né? Então, resolvi me afastar, levei várias demandas para o CODEPAC, que infelizmente tem só um poder consultivo, né? A gente leva sugestões, não é nada deliberativo, a gente não manda, para a verdade, não manda em nada, né? Isso é questão do presidente do CODEPAC, que é exercido pelo presidente da fundação, né? Que é um cargo de confiança do prefeito municipal. Então, a questão é de querer, né? Agora, quanto ao prédio do fórum, eu fiz o que eu poderia fazer e fiz todo um relatório bem grande, né, com pareceres de professores, né, o Carlos Maia, que fez um artigo, que foi publicado até em revistas científicas, né, sobre isso, e encaminhei tudo isso ao presidente do Tribunal de Justiça. Ele tem um canal de Fale com o Presidente, então eu aproveitei esse canal e encaminhei para ele todo o processo. Porque hoje não só eu
acredito nisso, mas como até o presidente do STF, o Fux, lembrou hoje, né? E a pandemia veio trazer isso para a gente. A gente não precisa de prédio, né? A gente não precisa de prédio. Eu estou trabalhando em casa e meu rendimento está sendo até maior do que no local. E não precisaria que essa obra de previsão do prédio poderia ter alguma relevância na época que ele foi concebido, né? Mais de 10 anos atrás. Mas o gasto hoje, que eles não vão arrumar esse dinheiro, né? Imagine de 12 milhões, 15 milhões para terminar esse prédio, não há necessidade mais. Agora, como é que eles vão resolver isso? É questão das autoridades, né? É Prefeitura e Tribunal de Justiça. Faz mais uma pausa, daqui a pouco a gente volta a conversar. O contribuinte de Jacareí poderá negociar suas dívidas com descontos de até 90% em multas e juros sobre a dívida ativa. E quem nos traz mais informações é a jornalista Nayara Francesco. Nayara, bom dia para você. Como funciona então para poder ter esse desconto? Bom dia, Leilane. Bom dia a todos que nos acompanham. Isso mesmo, o contribuinte que possuir dívidas ativas na Prefeitura de Jacareí pode continuar solicitando os descontos sobre juros e multas dessas dívidas, que variam aí de 50% a 90%. O contribuinte ele já está fazendo isso, de acordo com a Prefeitura, já foram emitidas centenas de solicitações desde março. Só que a Prefeitura informou que a intenção era que neste mês de abril essas solicitações pudessem retornar presencialmente, mas a fase emergencial foi prolongada e isso não será possível. Então continuam as solicitações via internet pelo site jacareí.sp.gov.br. Quando o contribuinte acessa o site da Prefeitura, lá tem um banner com a certa descrição. Descontos de até 90%, juros e multas de dívidas municipais. É só clicar nesse banner e que você vai ser direcionado para um sistema onde você vai solicitar os descontos das suas dívidas. Se você já possui um cadastro, é só acessar sem problemas que você vai conseguir ser direcionado direto a essa solicitação. Caso você não possua cadastro, é bem simples de preencher os seus dados e você consegue pedir esses descontos. São exemplos de débitos tributários municipais, o IPTU e o ISSQN. Os descontos, eles variam, e isso é bem importante prestar bem atenção, conforme a quantidade de parcelas. Por exemplo, para quem optar em pagar a dívida de maneira única, vai ganhar um desconto de 90% sobre juros e multas. Já quem colocar a opção de pagar em até 9 parcelas com quitação de abril, o próximo mês, abril, até 31 de dezembro deste ano, tem um desconto de 75%. Ainda tem a opção, Leilane, para os débitos que forem parcelados em até 21 vezes, ou seja, que vão contar aí desde abril deste ano até dezembro do ano que vem, até dezembro de 2022. Então, aí é uma ótima opção de negociação para os contribuintes que possuem ainda essas dívidas aqui no município e ficar com elas todas quitadas. Eu volto com você aí no estúdio do Bom Dia. A gente reforça que ficam suspensas até o dia 30 de abril deste ano as obrigações financeiras relativas às cobranças de juros e multas pelo atraso de pagamentos de débitos. Um casal jacareiense criou uma linha de produtos que tem como objetivo valorizar nossa cidade por meio do artesanato que retrata pontos turísticos e a história de Jacareí. A Ana Paula e o Felipe nasceram e vivem em Jacareí. Os dois são apaixonados por cultura e pelas histórias da cidade. Essa paixão inspirou o projeto Rio de Jacaré, que tem como objetivo valorizar e levar o nome do município mundo afora por meio do artesanato. A gente sempre foi muito do meio cultural, a gente gosta muito de teatro, muito de arte, de música, e a gente sempre sentiu falta de ir em um lugar e ter alguma lembrança da nossa cidade. Então foi muito disso, sabe? Assim, ir lá na Salariano Suassuna e naquele cafezinho que tem lá, ver algo diferente da cidade, uma recordação para levar para alguém. Quando a gente chama algum amigo para vir para Jacareí,
esse amigo não tem uma lembrança para levar. O processo criativo é baseado nos principais pontos da cidade. A gente parte de entender o que a gente tem de símbolo, o que é significativo aqui na cidade para a gente colocar num produto e que também que consiga levar um pouco da nossa tradição, da nossa cultura, para que esses produtos também passem um pouco disso, né? O principal personagem estampado nos produtos é o jacaré. Isso porque nos conta a história que no início do povoamento do município havia uma grande quantidade de jacarés no Rio Paraíba do Sul. E daí surgiu o nome Jacareí, que na língua tupi significa Rio de Jacarés. A gente trabalha muito com jacaré, a gente até acha um pouco assim que o jacaré é pouco valorizado aqui na cidade, que ele aparece pouco, né? Mas pela história do nome, então a gente está aproveitando bastante do jacaré, a gente acha que é um símbolo muito legal para a cidade, né? Entre os produtos que variam entre ecobags, canecas, imãs, almofadas, carteiras, tem também itens especiais para as crianças. A gente tem um bebê em casa que adora jacaré, que adora tudo que tivesse de jacaré. Tipo assim, comecei a pesquisar na internet, ideias legais. Aí nisso surgiu o rabo de jacaré e também o jacaré criativo, que é um jacarezinho que a criança vai com uma mochilinha e ela pode decorar ele da maneira com que quiser. Com pouco mais de 1 ano de existência, o Rio de Jacaré já colhe os frutos desejados, que além da venda, é criar a identificação do público com a cidade. Uma coisa legal que a gente encontrou também, que pessoas que se identificam com a história da cidade, com as tradições da cidade e com esses pontos que a gente coloca, né, o museu, o Educa Mais e tal, e pessoas que dão a mesma importância que a gente para a cidade. Então isso é uma coisa muito legal para a gente, de ver que as pessoas que estão se interessando pelos nossos produtos também têm esse mesmo sentimento, sabe, dessa importância que tem esses lugares, esses ícones da cidade. Muito legal ver as pessoas gostarem de algo que a gente faz, porque a gente faz o que a gente gosta, né? É como se as pessoas se identificassem com a gente também um pouco. Gente valorizando a nossa cidade, assim, claro, como o Fernando que está aqui com a gente hoje, que faz parte desse grupo importantíssimo, né? A gente tem aí a Ludmila, a gente tem a própria academia, né, aqui de Jacareí, a gente tem Valdir Capuzzi, enfim, é uma lista grande de gente que se dispõe a valorizar o nome da cidade, a levar o nome da cidade e manter viva, de fato, a nossa história. Como a gente comemora, né, oficialmente, pelo menos, o aniversário de Jacareí essa semana, eu queria, Fernando, que você desse seu último recado aqui para quem está assistindo, da importância mesmo da gente olhar com outros olhos a nossa cidade, da importância, de fato, para o que a gente tem aqui do nosso lado. Talvez nesse momento de pandemia, que todo mundo tem que ficar mais restrito à própria cidade, a gente consiga, de fato, enxergar, tomara, né? Enxergar a nossa cidade com outros olhos e também valorizar. Queria que você desse seu último recado para a gente. Bom, eu sempre achei que a questão de Jacareí é uma questão de autoestima. A gente precisava levantar a autoestima dessa cidade, procurar saber o que a gente tem de bom. Então, quando eu resolvi fazer o site, eu levo o site tanto na questão de notícias quanto na questão das sessões, sempre para um lado positivo. Eu me nego a noticiar, a lógica da pandemia é um serviço de utilidade pública, né? Mas me nego a noticiar notícias de polícia, de desgraça, de assalto, né? Então eu só coloco imagens boas, positivas, de recordação, de pontos bonitos de Jacareí, para que o pessoal se orgulhe da cidade. Esse trabalho que o Felipe, que vocês acabaram de falar agora, do Rio de Jacarés, é um trabalho fantástico, né? Eu venho conversando muito com ele a respeito do trabalho, né? Até a matéria é um pouco mais antiga, né? Eles acabaram de ter mais um filho agora, né, Tereza? Né? Então são 2 crianças na casa agora, né? Mas esses produtos que eles fazem são importantes, né? E são produtos que a gente deveria ter em casa, cada um levar o seu produto para casa, para elevar o nome, né? Até através dela, vou te contar uma história que pouca gente sabe, se me permite, se tiver algum tempinho ainda para falar, né? O Felipe me ajudou nisso. Nessa questão de genealogia, de traçar árvores genealógicas ou procurar pessoas que vieram, que têm a origem em Jacareí, através de um amigo da família Mega,
eu fui chegando, fazendo a linha genealógica ao contrário do Barão de Santa Branca, né? E chegamos na Nathalie Mega. Se você conhece a Nathalie Mega, é mulher do Fábio Porchat. E ela é trineta do Barão de Santa Branca, né? Então, quando eu levei para ela a questão da árvore dela, né? A linha que traçava até Jacareí, ela sabia que ela tinha ou teve parentes em Jacareí, mas não se recordaram nisso, né? Então, o Felipe foi muito parceiro nisso, porque a gente encaminhou alguns produtos do Rio de Jacaré. Olha só, rompendo fronteiras. Para ela lembrar que é de Jacareí, né? Lembrar as raízes, né? A origem. Exato. Eu acho que Jacareí, precisa levar a autoestima. A gente precisa valorizar o que é nosso. A gente tem muito problema para resolver, né? Mas a gente sempre tem que lembrar o que a gente tem de bom. Fernando, só como último recado, também dá para baixar seu livro pela internet. Você passa o site para a gente, por favor? Tá, não sei se vocês colocaram um link, né? É www.sitedejacareí.com.br. Então você baixa o livro gratuitamente, né? O livro é esse aqui, né? Dicionário, tá passando aqui, dicionário, dá sabe? Pra ver. Eu infelizmente só tenho 2 em casa, que é o meu e um que eu uso de rascunho, para ir mudando, porque a história muda todo dia, né? É verdade. A gente vai rabiscando nele. Fernando, muito obrigada, viu, pela sua participação. Eu que agradeço. Por esse cuidado com a nossa cidade e com esse olhar carinhoso que você tem para a nossa terra. Eu que agradeço a participação, tá? Sempre que eu precisar, pode me chamar. Mas vamos chamar mesmo. Até a próxima, então. Um abraço. Então se lembre, dá para você baixar o livro lá no site de Jacareí. Vou pedir para os meninos colocarem de novo aqui o endereço, que é o sitedejacareí.com.br. Eu já tenho o meu, vale a pena ter em casa para conhecer aí o pessoal, para conhecer a história da nossa cidade. A gente fica por aqui, ao meio-dia você confere a reprise dessa edição do Bom Dia e, claro, pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das nossas redes sociais. Fique em casa, se possível, se precisar sair, use máscara, mantenha o distanciamento social, se cuide e até amanhã.